Olá, amigos, tudo bem? Um dos episódios mais polêmicos da história recente da República no Brasil foi o governo de Fernando Collor de Mello. Quem é que não lembra do famigerado Plano Collor? Pois é, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o governo de Fernando Collor de Mello. Quando Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República, foi em 1989. Ele foi eleito para ficar no lugar do presidente José Sarney, que assumiu quando morreu o Tancredo Neves, no início da redemocratização. Qual era a situação do país no ano de 1989? A situação do Brasil, em termos político-econômicos, não era nada boa. A gente vivia uma economia com uma inflação absurda, a gente estava beirando a hiperinflação, desde o governo Sarney, que tentou de várias formas, com vários planos, controlar o dragão da inflação. Os preços subiam diariamente, a inflação chegou a 85% ao mês. A situação do país era caótica em termos econômicos. E em termos políticos, o grande problema era a corrupção. O governo Sarney foi acusado de corrupção, enfim, um problema que os brasileiros conhecem bem. Foi nesse contexto aí que ocorreram as eleições de 1989. De um lado, Lula, que era um candidato de origem popular, líder sindical, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e do outro, Fernando Collor de Mello. E quem era Fernando Collor de Mello naquela época? Collor era governador de Alagoas. Ele era de uma família tradicional, família Collor de Mello tem em Alagoas aí o seu reduto eleitoral. E o Collor era governador de Alagoas, muito novo, né? Era um cara que era formado em economia, comunicação social, e como governador de Alagoas, ele ganhou fama como sendo o caçador de marajás. Tinha um discurso agressivo, né? Prometia acabar com a corrupção, o sonho dele era acabar com os marajás do Brasil, os que ganhavam muito dinheiro, funcionários fantasmas, altos funcionários, enfim, ele se colocava como uma espécie de salvador da pátria. Assim ele se lançou candidato. Se lançou por um partido que era o PRN, Partido da Renovação Nacional, né, com esse discurso de renovação, de combate à corrupção, e teve grande apoio da mídia, de um modo geral, e dos empresários, porque ele tinha um discurso liberal em termos econômicos, enfim. Prometeu aí durante a sua campanha acabar com a inflação, que era o grande desafio. Tinha uma frase dele que ficou famosa, iria acabar com a inflação num só tiro, só que acabou sendo um tiro no pé, não só dele, mas de todos os brasileiros. Resumo, o tal do Plano Collor, que prometia acabar com a inflação no Brasil, era um plano heterodoxo, vamos colocar assim, em termos econômicos, tá? Bastante radical. Quais foram as medidas tomadas pela então ministra da Fazenda do Collor, que era a Zélia Cardoso de Mello, né, parente dele. Então, entre outras medidas, o que ele fez? Eu destaquei aqui algumas coisas. Primeiro, a mais polêmica de todas, bloqueou o dinheiro de contas bancárias com mais de 50 mil cruzados novos, que era a moeda daquela época. Tá? Isso foi feito assim da noite para o dia, sem avisar. Todo mundo teve dinheiro confiscado. Tá? Quem tinha mais do que esse valor teve dinheiro confiscado. Empresários, micro, médio, grandes, pessoas físicas. Essa foi a medida mais chocante. A proposta era retirar o excesso de dinheiro que havia em circulação no Brasil, dinheiro superinflacionado, um dinheiro realmente sem valor, porque era muito inflacionado, e a ideia era tirar isso aí, esse excesso de dinheiro em circulação. A promessa era 2 anos depois, se eu não me engano, devolver isso aí. Quer dizer, até hoje quase ninguém conseguiu reaver esse dinheiro. Então essa medida foi extremamente polêmica. Fora isso, ele congelou preços, ele demitiu funcionários públicos, elevou muitos impostos, taxas de juros foram lá para a estratosfera, reduziu os impostos de importação. Tá? A ideia dele era estimular a entrada de produtos importados para forçar
né, uma queda nos preços dos similares nacionais. Quer dizer, abrir, né, o país para a entrada de empresas estrangeiras em todos os sentidos, tá? Inclusive no setor automobilístico, que ele criticava bastante. Quais foram os resultados dessas medidas? Ora, de fato, houve uma redução na inflação, né? Num primeiro momento houve uma redução em função dessa concorrência externa, da entrada desses produtos estrangeiros. Mas, em contrapartida, né, por outro lado, nós tivemos uma queda na produção industrial, desemprego, nós tivemos uma recessão terrível e falência, quebradeira, principalmente de pequenos e médios empresários, que, conforme eu disse, da noite para o dia ficaram descapitalizados com esse confisco. Então o plano não deu certo. Para entornar o papo, estourou aí no governo do Fernando Collor de Mello um escândalo envolvendo o PC Farias, o tesoureiro de campanha dele, que era um empresário também famoso. PC Farias, como ele era conhecido, Paulo César Farias, montou um mega esquema de propinas com empresários do Brasil, de um modo geral. Dinheiro era desviado para contas no exterior, para bancar despesas do Collor, da família dele. Enfim, esse escândalo veio à baila. E aí foi aberto um processo de impeachment contra ele lá no Congresso Nacional. Houve a reação, né, popular. O povo foi às ruas pedindo impeachment, pedindo a saída do Collor, era o fora Collor. É dessa época aí o movimento dos caras pintadas, né, os estudantes que pintavam o rosto com as cores da bandeira, e saíam a protestar aí Brasil afora em manifestações pelo país inteiro. Qual foi o resultado disso? Vendo que iria realmente ser ejetado do poder em função do processo de impeachment, que já tinha passado pela Câmara e já ia para o Senado, ele viu que ia perder no Senado também, o que ele fez? Ele renunciou ao poder. Mas mesmo assim não escapou de ficar inelegível por 8 anos. Mas a verdade é que, apesar disso tudo, né, desse governo aí de triste memória, ele está aí, né? Ele já está no Senado tem alguns anos. Collor continua na ativa aí como senador. Então o governo Collor foi assim um dos capítulos mais lamentáveis e polêmicos da história recente da República Brasileira. Tá bom, gente? Então é isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixe aí o seu comentário. Como eu sempre digo, ele é muito importante para a gente. Tá? Deixe sua sugestão e não deixe, obviamente, de se inscrever e compartilhar com seus amigos aí os nossos conteúdos. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e até a próxima.